Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus para nós hoje, profeta Isaías, capítulo 54. Profeta Isaías, capítulo 54. Profeta Isaías, capítulo de número 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la nesta noite, prestar culto, louvor e adoração a Ti. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, e ela chega até nós, nos fortalecendo a fé, numa caminhada segura até a glória, Senhor. Obrigado porque podemos nesta noite estar reunidos com os nossos irmãos, prestar culto, louvor e adoração a Ti. O Senhor nos trouxe no Teu Santo Espírito, para que aqui chegássemos e pudéssemos glorificar o Teu nome na comunhão dos santos. Agora pedimos, Senhor, que a Tua palavra chegue aos nossos corações, que Teu Espírito encomende-a, de forma com que sejamos edificados para a Tua única glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no boletim desse domingo, você tem o esboço desse sermão, mas eu gostaria de reforçar alguns pontos importantes para a nossa caminhada como igreja. Nós precisamos entender muito bem que é o poder determinativo de Deus e a capacidade de Deus fazer as coisas segundo a sua única vontade, e no tempo certo, no momento certo, na hora certa de Deus, as coisas vão acontecer. Não há a mínima chance das coisas não acontecerem. Tudo que está determinado por Deus, assim será. E o profeta Isaías tem essa missão de falar a respeito de que o futuro a Deus pertence. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro não é um caminho incerto, e não depende de mim e de você, mas depende apenas do poder determinativo de Deus. É Deus quem traça o destino, é Deus quem traça o predestino, é Deus quem coloca todas as coisas no seu devido lugar. E nessa noite eu quero que você tenha essa plena certeza de que Deus nunca falha no seu querer, e Ele nunca terceiriza o seu querer para quem quer que seja. O profeta Isaías fala ao povo de Deus, Antigo Testamento, e ele faz esse povo escrever a sua história. A caneta é de Deus, não do povo. É Deus quem escreve esta história, e somente Deus o faz, e a profecia de Isaías deixa isso bem claro. Não há como impedir a caneta de Deus em escrever a história do seu povo e da sua criação.
O futuro a Deus pertence é uma certeza que todo cristão deve ter, assim como o passado e o presente. Salomão já fala em Eclesiastes que o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E a leitura de Salomão, em toda a sua sabedoria, é que toda a história está nas mãos de Deus, e nós estamos escrevendo exatamente aquilo que Deus espera que nós escrevamos. Salomão deixa uma plena leitura da profecia de Isaías, quando ele fala a respeito do seu povo e de uma caminhada gloriosa para a eternidade. Nós, como igreja, povo de Deus, Novo Testamento, pós-vinda de Cristo Jesus, nós continuamos andando nessa certeza profética. Deus tem uma vontade perfeita, e ela se aplica a toda a história, passado, presente e futuro, leitura de cronos que a gente tem, totalmente dependente dessa leitura de Salomão, onde ele vê Deus escrevendo toda a história, e ele diz que tudo na visão de Deus já está colocado perante ele mesmo, e aquilo que tem que acontecer, vai acontecer. Não tem a menor chance de nós mudarmos isso. O povo de Deus, Antigo Testamento, vive um tempo de penúria. Eles são a vergonha dos povos. Se dizem tão bons, têm um Deus único, mas são desobedientes a Deus. Não fazem o que Deus manda. Eles são incapazes de obedecer à autoridade. Matam seus profetas, tentando silenciar o poder determinativo de Deus. Se matar o profeta, cai a profecia, e nós estamos livres para fazer o que quiser. E o nosso Deus estabelece a ordem, e envia outro profeta e diz: não vai ser assim. Mataram um, vem outro. E na certeza de estar fazendo a vontade de Deus, o profeta vai falar aquilo que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Os profetas de Deus são enviados a seu tempo. Muitos deles morreram fielmente, cumprindo plenamente aquilo que precisava ser dito. É para falar, eu falo, é para morrer, eu morro. Porque eu estou dentro de uma vontade de Deus. E prefiro morrer dentro da vontade de Deus do que fora dela. Então, se é para morrer, eu morro. O futuro a Deus pertence. É uma leitura fundamental para aqueles que creem num Deus que tem um poder determinativo. Não há nada que eu faça que mude a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o problema? A história da salvação já está escrita, irmãos. Você acha que nós estamos escrevendo a história da salvação? Não somos nós que escrevemos a história da salvação. Ela já está escrita. E esse livro está na mão de Deus. Apocalipse capítulo 5. Ele só está aguardando que o Salvador Jesus, o único suficiente para abrir essa história, chegue na presença de Deus e abra esse livro com seus 7 selos e desvende o fim da história da salvação para todos nós. E somente Jesus vai fazer isso na hora certa, no momento certo, para que todos nós cheguemos na glória. A história da salvação já está estabelecida. Ou você pensa que você está escrevendo a história da sua salvação? Vou fazer alguma força aqui, uma força ali, e talvez eu consiga ser salvo. Pois eu quero dizer para você que a palavra de Deus não te dá a menor chance para essa leitura.
Você só chega na glória levado por Deus. Não há nenhum mérito na sua grande capacidade de ser um santo. O santo está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Porque nenhum de nós chegará na glória por seus próprios méritos. Isaías deixa isso muito claro para o povo de Deus, mas ele continua desobediente. Continua querendo contrariar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Continua murmurando na presença de Deus e na presença dos seus profetas. Esse povo é chamado um povo de dura cerviz. Não é o mundão não, irmãos. Somos nós, povo de Deus. O mundão até tem medo de Deus. E nós, pela nossa facilidade de chegar na presença de Deus, nos achamos os tais. E podemos desobedecê-lo, porque Deus é Deus, e Ele não vai se preocupar com uma desobediência aqui, uma desobediência ali. Afinal, eu me basto. O povo de Deus sofre por causa da sua desobediência e passa uma tremenda vergonha no mundo criado diante das demais nações. O que Isaías tem que fazer? Falar: ó, vocês são como uma mulher estéril. Vocês vão ter filhos, porque Deus lhes dará filhos. Porque vocês não produzirão nada. Somente Deus vai intervir na história do seu povo. Diante da mulher que não é estéril, vocês vão chegar como uma mulher estéril e terão filhos, para que todos saibam que foi pela minha glória e pela minha vontade que isto aconteceu. Quando Isaías profetiza dessa forma, o povo arregala os olhos e diz: meu Deus do céu, então nem filhos teremos. Era uma grande vergonha para a mulher quando não podia ter filhos. Como isso vai acontecer? Vocês vão fazer algumas coisas. Basicamente, vocês vão fazer 3 coisas. Vocês vão aumentar o espaço da tenda a um local de culto, local de adoração. E o povo vai novamente voltar à presença de Deus. É um povo que passa tremenda dificuldade, mas alargue o espaço. Crie um ambiente tabernacular. Apocalipse capítulo 21 diz que Deus habitará com o seu povo. E a palavra ali é tabernáculo. É uma grande tenda que Deus estenderá sobre todo o seu povo. O fim da história é a presença de Deus e nós todos, povo de Deus, na sua presença. A tenda de Deus se abrirá sobre todo o povo. A presença de Deus encherá todos os espaços. Aumente o espaço. Deixe que o povo entre. Entendemos que Deus nos dá algumas orientações aqui. Uma delas é: nunca permita que os seus limites estabeleçam limites para Deus. A nossa cabeça e as nossas ideias nos limitam. Para Deus não existe limites. Para Deus tudo está diante da sua santa vontade. A amplitude das possibilidades são enormes. E simplesmente por uma falta de
dimensionarmos a possibilidade de Deus, nós nos limitamos às nossas pequenas tendas de relacionamento com o Senhor. Somente Deus determina o futuro. E o grande problema da ansiedade está no fato da gente desconhecer o que vai acontecer. Pois saiba muito bem que Deus vai o determinar. É Deus quem vai dar a ordem imperiosa. É Deus que vai conduzir a sua igreja e o seu povo. Pregue a palavra, acolha, receba, viva o tempo presente, faça isso com a autoridade do Senhor, caminhe para o futuro, cumpra a sua etapa na vida. Cabe a você estender e alargar o espaço dessa tenda, aumentar o espaço dessa tenda. Cabe a você abrir os seus olhos e ver a dimensão da vontade grandiosa de Deus para a sua vida e para a vida da sua igreja. Não está em nós construir a tenda, está em nós aumentar o espaço. A tenda já está construída. Aqueles que estarão debaixo da tenda chegarão lá. Pregue a palavra, acolha, receba. Faça isso com a autoridade do Senhor. Em segundo lugar, o texto também diz que eu devo fazer isso com solidez. Construa de uma forma com que isso seja firme. E você pergunta, será que vai dar certo? Será que esse negócio vai ficar em pé? A tenda cresceu demais. Será que as cordas são fortes? Que as estacas estão firmes? E o profeta diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Será que isso vai ser sustentável? A precariedade desse estender das tendas faz com que ela caia. Se as cordas não forem boas e as estacas não estiverem firmes, é possível que essa tenda desmonte. E a orientação do profeta é exatamente essa. Você vai pegar cordas boas e vai firmar muito bem as suas estacas. Elas precisam de flexibilidade, precisam de fundamento, capacidade para esticar de acordo com o vento e com a tempestade, e fundamento estabelecido para que ela não venha a se soltar das suas amarras. Flexibilidade e fundamento são características fundamentais para a gente construir e montar essa tenda com solidez. Os tempos tempestuosos virão, o vento vai bater, a tempestade vai chegar. A gente já conhece a possibilidade da tempestade, ela vai vir até nós, mas a referência não é a tempestade, mas o Deus que deu a ordem. Aumente o espaço, firme bem as suas cordas. Cuidado para que você não tenha dificuldades nessa hora. A gente tem a cabeça preparada para produzir. Nossa mente é extremamente capaz. Os nossos ideais e os nossos projetos são muito bons. A capacidade que nós temos de realização é enorme. Com certeza, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E a história da salvação já está concluída. Não depende de nenhum de nós. Nós só temos que cumprir a nossa missão.
Ah, Senhor, mas está tudo resolvido, então para que eu vou fazer alguma coisa? Está tudo resolvido. E o profeta diz: você tem que tomar cuidado para que você não seja um impedimento. E a preocupação nossa como povo de Deus é não ser um impedimento. A gente só precisa tomar cuidado com isso, para que a coisa não fique do tamanho da sua cabeça e dos seus pensamentos, mas porque ela possa ter a dimensão da produção histórica do próprio Deus. E eu digo a Deus: Deus, tem misericórdia, e que as coisas não fiquem do tamanho da minha cabeça, limitada a minha capacidade, mas que ela possa abranger todo o seu poder determinativo. E quando a igreja e o povo de Deus pensa dessa forma, a glória de Deus é algo presente, porque não depende de mim e não depende de você. Não depende do belo discurso que eu tenha, e nem da bela música que nós cantamos. Depende unicamente da glória de Deus. E aí o povo de Deus está no centro da sua vontade. Aí tem mais uma advertência nesse texto, que a gente deve começar e terminar as coisas. Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta a gente sair correndo em disparada e chegar no final da corrida a gente está morto. A gente vai perder com certeza. E às vezes nem vai chegar. Então a gente tem que começar bem, a gente tem que terminar bem. Aquilo que o profeta colocou aqui para nós é a certeza de que nós não devemos ter medo. E ele diz no verso do número 4: não temas, porque vocês não serão envergonhados. A vontade é minha, Deus, não de vocês. Não fique preocupado com a sua capacidade de sucesso ou de insucesso, porque esse não é o determinativo. O determinativo é a minha vontade, diz Deus. Então não tenha medo de fazer as coisas debaixo da minha vontade, boa, perfeita e agradável. Ainda que isso lhe custe a vida, você chegará na glória exatamente na hora que Deus falar: venha. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Exatamente aí estará o seu sucesso. Chegar na glória e falar e ouvir de Deus: entra, servo bom e fiel, no reino preparado para ti. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho do povo de Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento, igreja do tempo presente. Há um caminho da história que ainda precisa ser escrito. E esse caminho da história que ainda precisa ser escrito é o caminho do amor de Deus nos nossos corações. Somente, unicamente, exclusivamente o amor de Deus pode mudar a nossa dimensão de autodeterminados para confiantes no poder determinativo de Deus. Ninguém pode mudar isso. Papai não muda isso, mamãe não muda isso, pastor não muda isso. Os mais belos discursos não mudarão isto. Há uma história para ser escrita, e é a intervenção do amor de Deus nos nossos corações, fazendo de nós servos desobedientes em servos fiéis a Deus. Termino. Por fim, aumente o espaço, construa com solidez, e comece e termine. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, para a centralidade de Cristo e para a operosidade do Espírito. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, para a centralidade de Cristo e para a operosidade do seu Espírito.
Deus nos faça dignos desta obra. Deus nos faça dignos desta obra. Essa igreja, em 2018, teve um corte. De 2018 para cá, se passou 5 anos. De 2018 para trás, nós temos 200 membros. De 2018 para frente, nós temos 200 membros. Em 5 anos, essa igreja se tornou 2. Uma que chegou antes de 2018 e uma que chegou depois de 2018. Se nós continuarmos assim, faça as contas, a gente tem que abrir outra igreja. Outras igrejas. Para nós cabermos aqui, nós temos que construir um salão maior. Para os nossos filhos terem mais espaço, nós temos que construir mais salas de educação. E não vai dar. Em 2 anos nós já estaremos com a capacidade máxima desse templo novo. Então nós temos um marco aqui, um marco profético, em Isaías capítulo 54. Toda igreja precisa arregaçar as mangas. Toda igreja precisa puxar as cordas. Toda igreja precisa bater as estacas. Toda igreja precisa começar e terminar. Faremos isso para a glória de Deus. Faremos isso para a centralidade de Cristo. Faremos isso para a operosidade do Espírito. Porque há algo que Deus deixou especialmente para essa comunidade. Uma missão única. Não é interferir na história da salvação, não. É cumprir a sua missão como igreja. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.